Bom, a gente está voltando aqui porque a gente teve que encerrar a primeira live para a gente não perder, né? Jogar no IGTV, esperar o Ed voltar. Boa tarde para todo mundo novamente, né? Vamos esperar o Ed para eu chamar ele aqui, para a gente dar continuidade ao que a gente estava falando sobre equilíbrio emocional. O Ed entrou, deixa... Aê, voltemos. Eu acho que deu certo lá no IGTV. Ah, Por isso que legal, demorou. legal. A Deu Karen, tempo para eu pegar mais um pouquinho de água. ela falou que tá a mão do Então, Karime, a nossa intenção é falar mais sobre as nossas emoções, né? Eu acho que principalmente nesse momento, né, Karine, tá sendo muito importante, assim. A gente até às vezes conversa, né? A gente troca algumas ideias, nós psicólogos, né? Com relação a tudo isso que a gente está vivenciando, independente se é a favor, se é contra Uhum. determinada, se é ao político ou não e tal, tudo isso que está acontecendo está afetando direta e indiretamente todo mundo, né? E aí Sim. eu sempre falo, é uma ótima oportunidade de a gente olhar para as nossas emoções. Realmente, assim, falar assim, nossa, eu sinto raiva, eu sinto medo, assim, acolher essas emoções, olhar para elas, ver o que elas estão dizendo, né? E assim por diante. Eu não sei Então, se essa é a alguém nossa tem alguma intenção. pergunta, né? Se alguém teria É pergunta, verdade. Se alguém tiver alguma questionar, pergunta, pode. uma afirmação, que quisesse também contribuir com a Uhum. gente do assunto, né? Algo que Você tem mais alguma coisa para pontuar, ou se que você tinha eu ia falar separado? sobre. Porque às vezes a pessoa nunca olhou para isso que a gente está falando, né? Ela tá, emoção é emoção, né? Coloca tudo dentro de um pacote só e é isso aí. Eu sinto a emoção. Uhum. E não é a intenção, agora eu falei no início, de dar uma fórmula, uma receita de bolo, né? E nem de encerrar o assunto, tipo assim, a gente falou tudo, né? Porque é muito amplo, isso não existe, né? A gente veio só contribuir Sim. aqui com umas reflexões realmente, de forma leve, Uhum. né? Mais divertida, não ficar tão engessado também, para as pessoas terem acesso, para pelo menos começar a pensar o que é isso, né? O que são o equilíbrio emocional. E aí, Uhum. eu coloquei aqui assim, defina os seus não negociáveis. Tipo, é meditar? É passar um tempo com a família? É aquilo que você não abre mão. Que é isso que vai deixar você mais equilibrado, mais centrado, Vai né? Que você ajudar, tem, né? sim, claro. Definir uma intenção naquele dia, né? Prioridades, regular as reações durante o dia, como que eu estou me sentindo, o que que isso me afetou, o que que eu estou ainda carregando, né, daquilo que me afetou. Aí vem praticar a Uhum. reflexão, que é basicamente isso, né? E reformular os Sim. pontos de vista, que geralmente a gente tem mania de olhar para aquilo, para o que falta, para aquilo que a gente não fez. Então é bom a Sim. gente começar a olhar para aquilo que a gente conseguiu realizar naquele dia, né? Que eu acho que é muito mais agradável. Claro, não ficar Uhum. alienado, tipo assim, eu fiz isso, 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 e deixar outras coisas também de lado, né? Que a gente tem, o ser humano tem essa mania. Vai Sim. procrastinando, né? Não, deixa eu olhar só o que eu fiz, só o agradável. Mas a gente tem responsabilidades durante o dia também, que aí pode causar algo na emoção, de você não realizar aquilo que tinha que ser feito e ir criando uma angústia mesmo, uma ansiedade. Então, olhar aquilo que você fez e a sua autorresponsabilidade diante daquilo que está por fazer também, por ser feito, né? Uhum. E gerenciar essa Uhum. energia, que é tempo de descanso físico mesmo, e mental, emocional, descansar a mente também, né? É muito importante. Uhum. Eu acho que o É, recado uma- que eu queria dar era esse, assim, né? Do geralzão, assim. tudo que você falou eu acho que é super importante, né? É super necessário.
E aí, o que eu diria, assim, só para complementar o que você disse, o que eu poderia te dizer é o seguinte: às vezes o paciente pergunta, né, como que eu faço para não mudar o meu jeito de agir? Eu falo, respira, né? Respira, dá um tempo, né? Procure exercer esse. Porque assim, se a gente for parar bem para pensar, nós não somos as nossas emoções. As emoções, elas passam pela gente. Uhum. Eu não sou raiva, eu não sou medo. Ela vai acontecer, ela vai se manifestar por conta de diversos fatores, como a gente falou já aqui, né? Mas eu não sou a raiva, eu não sou o medo, eu não sou, né? Isso está acontecendo, mas eu não sou isso. Porque se eu fosse, se eu fosse raiva, eu era isso o tempo todo, né? Eu Imagina. não ia sentir outra emoção, Uhum. né? Eu sou um ser humano que tenho emoções, que as emoções Sim. acontecem, que elas acontecem, né, no meu dia a dia, mas eu não sou necessariamente a raiva, né? E aí, já trabalho com essa ideia, né? A partir do momento que começa a acontecer uma movimentação nesse sentido, eu paro, né? Eu tenho que fazer o exercício de parar e respirar, dar um tempo, né? Respira. Na hora que você ouviu sei lá, uma reportagem, já começar a querer mandar mensagem para todo mundo e tal, o que vai acontecer? Eu vou morrer, não sei o quê. Respira, olha para isso, acolhe isso, né? Prepara isso, vamos dizer assim, mentalmente, né? Racionalmente, vamos dizer assim. Olha isso com atenção, para depois fazer uma movimentação. E isso é com tudo, né? Com tudo na nossa vida, no sentido de ligar às emoções, seja ela qual for. Ai, tô conhecendo uma pessoa me pediu em namoro. Meu, não precisa responder na hora. Assim, eu posso pensar, né? Uhum. Eu posso pensar na sua proposta? Como assim pensar? Ué, eu tenho o direito de pensar. Não preciso te responder Uhum. agora, né? Porque se você tá em meio àquela emoção ali, você vai no embalo, Vai. né? Então, esses cuidados que eu acho, é um dos cuidados muito importantes, só para complementar aquilo que você já Uhum. colocou aqui, né? De cuidar da saúde, de estar perto de pessoas, né? De cuidar bem desse espaço que é o nosso emocional, né? Eu acho que é extremamente importante, muito importante mesmo, né? E tomar cuidado, algumas respostas que a gente teve, né, de como lidar com as emoções, teve um até que me surpreendeu, né? É, a pergunta era: como você controla suas emoções? Pinga ouvindo música, Sim. Uhum. né? É justamente para isso, né? Para a gente evitar Uhum. isso, Uhum. né? Ou tentar dosar isso, pelo menos, né? Uhum. Eu posso, sei lá, se eu tô feliz e tal, tomar, comemorar e tal, não sei o quê, e tudo mais, Os mas saber excessos, né? dosar também. A gente O percebe excesso quando que a você gente está falou. no excesso, né? É porque, igual Sim, você falou antes, a gente não é aquela emoção, a gente está. Se a gente fala assim, a gente está deprimido, eu não sou a depressão, né? Eu estou sim. triste, eu não sou triste. Então as pessoas. Uhum, Acaba que a gente está falando de coisas muito óbvias e básicas, mas as pessoas não olham para isso. É por sim. preguiça, ou por negligenciar, ou por achar que a parte emocional da gente não conta, a gente olha mais realmente o físico. Sendo que a gente Uhum, tem quatro esferas, que é o emocional, o mental, o físico, o emocional, o mental e a espiritualidade. E a sim, espiritualidade não quer dizer que está ligada à religião, não. De dogmas, né? E crenças, não. É você sim, olhar sim. para você, para o seu interno, quem é você, onde você está e o que você está fazendo. Isso que é espiritualidade, Exatamente. é o autoconhecimento. E as pessoas negligenciam, né? Olhar para elas mesmas, porque dá trabalho. A gente tem que se Uhum, autorresponsabilizar, e se autorresponsabilizar dá trabalho. As pessoas não querem esse tipo de movimento. É muito mais sim. fácil eu ir para o bar beber, ou comprar um carro, seja o que for, do que olhar para mim. Às vezes a pessoa, ela, sei lá, ela gasta 4.000 em alguma coisa, quando você fala o valor do seu trabalho ali, terapêutico, nossa, é muito caro. Eu falo, caro em relação a quê? Porque o seu cuidado emocional, o seu autocuidado não tem preço. Pelo menos, né? Exatamente. Tudo bem que eu sou psicóloga, né? Trabalho com terapias, com ajuda, né? Mesmo, o auxílio ali do outro.
Então a gente acaba puxando sardinha, porque a gente é tão amplo a visão da gente, quando a gente olha para isso com mais carinho, com mais cuidado, que a gente vê o significado, quanto que é importante a gente estar bem emocionalmente, ter o nosso equilíbrio. Porque aí Eu acho sim que pelo menos, né, eu vou poder viajar, tem um equilíbrio até pelo menos o financeiro. pontapé inicial, né? Eu acho que Sim, isso é tem, importante. E eu também, eu sou psicólogo, mas eu tenho que terapia não é tudo. Terapia não vai não. resolver tudo na minha vida. Terapia pode ser uma parcela, né? Uhum, Terapia pode ser um ponto, não vai resolver tudo. uhum, Então, quanto mais, por isso que é importante conhecer, né? Por exemplo, a gente está falando aqui das emoções, né? Se num processo terapêutico eu entendo as minhas emoções, vai ser uhum. lá no dia a dia que eu vou conseguir desenvolver isso. E talvez vai ser em outros espaços que eu vou conseguir realmente destrinchar cada vez mais isso. Não vai ser só É dentro do porque ambiente terapêutico. todo mundo tem os recursos internos para se equilibrar, vamos dizer assim, né? Uhum. Mas quando você tem o auxílio do outro, seja, sei lá, uma atividade física, um livro que você lê, um jogo terapêutico que você joga, ou seja mesmo a terapia, né? É aquilo que vai te instigar a olhar para você. É igual você falou, é o pontapé inicial. Pelo menos para a maior Sim. parte das pessoas que a gente conversa, aconteceu o início, tipo, eu estive numa terapia, ou eu estive numa roda de conversa, num grupo terapêutico. Então, ali começa a se tomar consciência do que é possível de ser trabalhado, né? Comigo mesmo. Uhum. E quando a Uhum. gente vê a pessoa caminhando e olhando para isso, é muito bonito, a pessoa florescer e mudar, né? Mas nesse caminho tem pedras. E as pessoas não querem, elas querem pegar a pedra e jogar fora. Você pega a Ou pedra para você jogar no construir outro, né? ou Ou jogar no jogar outro. no outro, né? Acho que ultimamente está querendo jogar no outro, né? Ai, ai. Então, Ah, é muito. Quando a gente fala de equilíbrio emocional, é tudo isso, uhum, né? Então, equilíbrio emocional, né? Às vezes é vendido ainda muito hoje, né? É não sentir e tal, mas não é isso, uhum, gente. É muito mais amplo, né? É muito mais coisas, né? Então, se for para a gente falar assim, eu trabalho mais, como eu ser mais equilibrado ou equilibrada, olhe para isso, olhe para suas emoções. Não suprima suas emoções. Não deixe que elas. Também não deixe ser carregado por elas. Né? uhum. Ai, vida aos céus, o azar. Não vai resolver também. Acolher não é ficar ali remoendo aquilo. Não, isso não é acolher. Isso é se auto-maltratar, né? Você está se maltratando ali. Não, acolha isso, olhe para isso. Da onde que vem esse medo? Da onde que vem essa tristeza? Por que você está triste? Por que você está com medo? E assim por diante. É É porque outra da movimentação. tristeza pode virar pânico. Aí Depressão. tem outra, aí vem os distúrbios psiquiátricos mesmo. Não é nem saiu da qualidade de vida total. Porque quando a gente, igual eu Uhum, falei na primeira live, né, a gente desmistificar isso. A saúde emocional, mental, né, ela é qualidade de vida muito mais amplo. Ela não necessariamente sim. está ligada a distúrbios psiquiátricos. Ela pode chegar Uhum, a esse ponto quando a pessoa negligencia, sim. que Sim. aí realmente fica insuportável alguma coisa ali que a pessoa está vivendo, né? E aí vira mesmo uma questão psiquiátrica. Então, para não chegar nesse Uhum, ponto, quando você tem esse autocuidado, esse amor próprio, né? Eu acho que fica mais leve. As pessoas começam a olhar de uma outra forma para aquilo que elas estão vivenciando. E sim. mesmo ter empatia com o outro, autocompaixão, compaixão, né? Então, são essas habilidades que eu acredito que agora, mais do que nunca, vamos ter que olhar para ter, assim, entre aspas, né? Vai olhar quem quiser também. São as habilidades do futuro, que não é tão do futuro assim, né? É de sempre. É mais presente do que futuro. E da gente aprender a estar mais presente, ter presença, escuta ativa, né? Genuína, empática, é exercitar, porque a gente foi exercitar, a gente foi ensinado a falar, a gente foi ensinado a escutar. E por isso que para a gente é muito difícil a gente escutar a gente mesmo, quem dirá o outro. Uhum, Mas agora, exatamente. nesse contexto, eu acredito que isso vai ser muito. Vai ser um chamado para o ser humano aprender a se ouvir, olhar para dentro,
para poder Entender as também suas do outro. necessidades, Sim. entender as suas crenças, né, seus pensamentos distorcidos, entender cada vez mais do que ele carrega dessa cultura. Cultura, quando eu falo, é ideias da sociedade, assim por diante, Uhum. né? Entender, se entender, né? Se compreender, se acolher, e assim vai, né? Uhum. Então está sendo um grande convite, né? É desafiador? Sim, claro que é. Muito desafiador. Uhum. Porém, né? Quem tiver a oportunidade, né, nesse momento de olhar para isso, vai colher É muita um coisa lá luxo. na Eu frente. acho que é um luxo, porque você se colocar diante de você se olhar, né, como se fosse um espelho mesmo, né? De cuidar de você Uhum. próprio, né? É um luxo hoje em dia, porque é muito importante quando a gente não sei, muda, a gente muda a consciência da gente, a gente muda o olhar que a gente tem perante ao mundo, ao outro, as nossas Exato. ações. A gente começa a ter mais clareza, por mais que é um caminho meio tortuoso, o autoconhecimento, né? Dói um pouquinho mesmo, porque a gente não foi ensinado a olhar para a gente, mas lá na frente a gente colhe os frutos, a gente vai percebendo que a gente Sim, sim. mudou, que a gente está tendo um olhar diferente para aquela situação, como a gente agia antes, como que a gente age agora. Então, eu acredito assim, é válido para quem dá valor. Sim. Quem não dá Uhum. valor realmente é bobagem, não faz sentido. E tá tudo bem, né? Já dizer o quê? Cada um com as suas escolhas, né? Sim. O convite que eu acho que fica para, né, assim, que a gente gostaria de deixar para as pessoas que estão vendo a live, que já viram a live, vão ver a live futuramente, que acolham, se olhem, né? Uhum. Não desprezem as suas emoções, né? Elas estão te mostrando coisas, elas estão te mostrando as suas inseguranças, os seus medos, as suas crenças, né? Elas estão falando muita coisa ali. Não despreze isso, né? Acolha. Ah, tá difícil de acolher isso? Peça ajuda. Peça Uhum. ajuda de um profissional, psicólogo, né? Enfim, peça ajuda de alguém, compartilhe isso. Tá sentindo tristeza com relação a alguma coisa que está acontecendo? Acolha isso, não suprima isso, não deixe isso de lado, não despreze isso. Somente acolha e trabalhe em cima disso. Né? E não é Sim. também se entregar. Acolher não é se entregar e se afundar na tristeza, no medo e assim por diante. Não. É entender o que está acontecendo e para poder escolher o melhor caminho, qual vai ser a melhor saída, de que forma que eu posso resolver isso, lidar com isso e assim por diante. Interessante também é não colocar a culpa no outro, né? Culpabilizar o outro, Sim. porque tá sempre partindo da gente. Só para a gente resumir a primeira live, né? Que a gente teve que abrir outra live para não perder a primeira. Que a gente Aham. tem, a maioria das pessoas, não vou generalizar todas, mas tem o costume de culpar o outro. E quando a gente olha para a gente, para aquilo que a gente está sentindo, o que aquele comportamento do outro acessou na gente, igual os botões, né? O que acessou, Uhum. por que eu estou continuando a apertar e pressionar esse botão que está doendo, que eu mesma estou fazendo isso comigo, né? Não é o outro, é a Uhum. gente que dá o poder para o outro fazer isso com a gente. Né? Que a gente Sim. continua aqui apertando e tá doendo, e a gente, nossa, e tá alimentando aquela dor, né? E fala que é o Uhum. outro, a culpa é do outro, que o outro falou isso, porque o outro fez isso, ele deveria, eu gostaria. Aí a gente cai numa ilusão, porque o outro não tem o poder de manter essa raiva na gente, é a gente que alimenta essa raiva, esse medo. É igual eu falei, as pessoas são o que elas são. Não tem como a gente querer que elas mudem. Elas vão mudar por elas mesmas, dentro da jornada Uhum. delas, dentro do que elas acham que Sim. deveria mudar ou não. E tá tudo Sim. bem. É a gente que, eu, por exemplo, que tem que fazer a minha parte, dentro do Exato. contexto daquilo que eu acredito, para a coisa Uhum. ficar mais leve, para eu não somatizar no corpo, ou ter, igual eu falei, né, dor de cabeça, gastrite, uma doença, enfim, que vem E da assim minha por diante. emoção que eu fico guardando.
né? A gente se mostrar vulnerável em determinados contextos, lugares seguros, com quem está disposto a nos ouvir. Uhum. Eu acho que é mais Exatamente. interessante a gente trilhar esse caminho, né? E Uhum. não deixar na mão do outro, né? Porque a gente quando a gente olha a situação e fala, tá, o outro me acessou raiva. Será que o outro tem esse poder mesmo mágico de mudar o seu humor? Ou é você que está mantendo essa raiva, né? Então eu tenho que Uhum. tentar ali, não sei como, cada um vai ter o seu jeito, de mudar a situação para você mesma, né? Você mesmo, Uhum. e não para o outro é o outro. Não tem como controlar o que o outro pensa, o que o outro sente, o comportamento do outro, isso é impossível. Porque a partir do momento que eu começo a olhar para o externo, para fora, eu esqueço de mim. Eu esqueço de cuidar de mim, né? E aí já Uhum. começa a ficar ruim mesmo, porque a gente fica Uhum. focado no outro, o que o outro tá falando, o que o outro tá fazendo. Olha o comportamento dele, olha não sei o quê. E o seu? Uhum. Você desfocou completamente, né? A pessoa, tá, mas e você? É aquilo que a gente falou, né? Mas o que que você tá Aham. sentindo? Ah, não sei, porque eu tô muito pensando no outro, né? Não, olha, o que que ele fez de errado? Olha o que que ele fez comigo? Tá, mas e você? A pessoa não E o que você consegue. está fazendo com você, né? Então, o recado assim, que a gente É, gostaria de deixar é aham. essa autorresponsabilidade, esse autocuidado, Uhum. né, das emoções, que a gente veio aí com o título de equilíbrio Respirar, emocional. respirem, respirem. Antes de tomar qualquer atitude, respirem. Dê um tempo. É difícil, Eu quero. Ah, né? Mas depois cria-se esse é, hábito, porque a gente aprende cognitivamente a mudar o comportamento. A neurociência fala sobre isso, né? Que não está sim. tão intrínseco, não. Tá no externo também, a gente aprende. A gente aprende É, a ter nós que aprendemos. e pronto. Mas a gente pode fazer diferente. Assim como nós não fomos educados emocionalmente, a gente aprendeu Uhum, a como não ouvir as nossas emoções, lidar com as nossas emoções. A gente aprendeu isso. É, talvez alguém fale assim, Diante, mas como que eu consigo talvez identificar, né? Fica talvez para uma próxima live a gente falar um pouco uhum, mais detalhado sobre essas emoções aqui, né, e tal. Mas uma dica que eu dou, assista o filme Divertidamente, né, que a gente uhum, já comentou aqui, com esse olhar, tentando identificar como que a raiva, como que a personagem ou os personagens agem mediante a raiva, o que ela gera, como que ela se comporta, né? Porque é um bom sinal para a gente conseguir entender como é que as nossas emoções agem no nosso corpo, uhum. né? Fica aí uma dica, né? Um filme super legal. A gente está em quarentena, né? Sim, Uma ótima oportunidade de ah, introspecção, como a gente já falou aqui, e de ter acesso a essas coisas. Então, sim. usem, né? Vamos usar disso, né? Para a gente tentar entender um pouquinho melhor, né? Com um olhar diferente, não com um olhar tipo, é uma animação infantil. Não. O que é essa raiva, né? Como que ela se manifesta, né? Como que A gente não é e pode falar, tal. senão vai contar um filme, né? Mas no final é até bonito, que a gente fala, nossa, né? É aquilo mesmo, né? Presta atenção. Olha como todas as emoções são importantes. Como Uhum, todas as emoções falam alguma coisa, né? O filme mostra muito isso, muito, uhum, né? Então fica aí como uma dica, né, para talvez aprofundar um pouco mais. E se alguém assistir, quiser entrar lá aqui no direct, né, do Instagram, quiser uhum. compartilhar com a gente, assisti o filme, percebi isso e aquilo, pode, a gente vamos conversar a respeito, né? Quem sabe uma próxima live aí a gente começa a aprofundar um pouco mais, né, sim? Sim, com certeza. Só para finalizar, eu lembrei aqui de uma neurocientista, Hum, eu esqueci foi o nome dela, que eu sou ruim de gravar nome, mas ela fala assim, por exemplo, quando a gente sente raiva, ou a gente xinga a pessoa, ou quer agredir, ou a gente usa da ironia, né? Aí, o que que acontece? Por exemplo, eu briguei com o Ed, não, o Ed brigou comigo, fiquei com raiva, peguei e agredi ele também. Fui irônico, eu xinguei, enfim. Aí o meu cérebro, ele sinaliza, porque ele me deu uma satisfação, entende? Me deu um prazer de ter xingado o Ed, por exemplo. Aí quando o Ed passa um tempo, ele briga comigo de novo, aí o meu cérebro registrou aquele prazer. Aí eu vou lá e xingo o Ed de novo.
Por isso que a gente cria, a gente repete, a gente cria, entendeu? Porque o cérebro fala assim, ai, que delícia, vou xingar o Ed de novo, entendeu? Por isso que é difícil mudar o comportamento. Mas quando a gente percebe isso, pode fazer diferente. Por isso que, fala, que a neurociência fala que é um aprendizado, né, cognitivo mesmo. A gente pode fazer diferente porque a gente aprende a fazer diferente. Que aí ela fala assim, ao invés de xingar, por que, por exemplo, a gente não fica com um pouco de raiva? Tudo bem, no início a gente sente muita raiva, mas a gente não xinga. Aí a gente distancia um pouco daquela raiva, ela fica um pouquinho menor. Aí depois a gente fica indiferente àquele comportamento que o Ed fez comigo. Fica indiferente. Aí depois eu tenho gratidão. Porque o Ed me ensinou a olhar para minha raiva. Olha que bonito. Olha que olhar diferente. Exato. Em vez de eu, sei lá, ficar ali brigando naquela atmosfera ali, que não resolve nada, eu vou fazendo esse movimento aos pouquinhos e repetindo, até eu aprender. Que aí o meu cérebro vai registrar, não, ela não quer mais o prazer, a satisfação de xingar, por exemplo, né? Falando resumidamente. Porque é muita coisa envolvida, né? E aí você aprende a ter gratidão por aquilo que o outro acessou no seu botãozinho ali, que você fica apertando ele toda hora, igual um robozinho, né? Ah, o Ed me xingou? Pof, vou xingar também. Ah, o Ed me xingou, agora eu vou ser irônica. Ah, o Ed xingou, agora eu vou bater no Ed. E aí não sai disso. Eu falei, gente, se for parar pra pensar. Né? É isso mesmo. Então, acho que assim, o recado, né, que a gente quis deixar com essas duas lives, daqui a pouco virou duas, né? Das pessoas prestarem mais atenção naquilo que elas sentem, como que ela age com o outro, que eu acho que tudo pode ficar mais leve. Tudo tendo esse diálogo interno, a gente consegue ter o diálogo com o outro também, né? Fica mais suave, a vida fica mais leve. De tentar entender as emoções dos outros, procure entender as suas emoções, como elas se manifestam, atente-se a elas, né? Porque se o outro deveria, o outro, eu gostaria que... Aí você já está inferindo, você já saiu do seu centro, daquilo que você está sentindo e fica devaneando mesmo, né? Porque não tem como você sentir o que o outro está sentindo. E a gente faz isso, nossa, deve, nossa, eu gostaria. Aí, tá, mas o que eu quero? O que eu gostaria, né? Eu acho que é bem por aí. Então, tá bom. Então, é isso, certo, dona Cibele? Com certeza. Aqui coloca seu Instagram profissional no comentário, para quem quiser conhecer o trabalho do Ed. O Ed é psicólogo aqui. Lá em São Paulo. Ixi, peraí, deixa eu ver. Quem tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, pode mandar no direct do Poieses ou pode mandar para o Ed também, que ele responde. Sim, deixa eu só escrever aqui, deixa eu ver se está certo. Ixi, foi com acento. Bom, esse é meu perfil, né? Psicólogo.deangeloalencar. Acho que seria interessante, né? Quem assistiu aqui com a gente, tem outros questionamentos que podem surgir aí, porque a gente sempre fala algumas coisas e isso vai reverberando, né, ao longo dos dias aí. Me coloco à disposição, né? Eu acho que a Si, né, mediante ao Espaço Poieses, também tem o perfil dela, mas o espaço também, né, tá aí aberto. Para ajudar, né, todo mundo, de uma certa forma, aí, num bate-papo, tirando dúvidas, ou até propondo, né, outros temas correlacionados às emoções ou não, né, para a gente poder estar trazendo aqui de alguma forma para ajudar todos. Acho que nessa troca que a gente consegue dar alguns direcionamentos melhor para as coisas que vão acontecendo, né? Porque eu falo assim, que junto a gente até sozinho a gente até caminha, mas junto a gente vai mais longe, né? Com certeza. E eu gosto de uma frase que, nossa, me marcou demais, foi na pós-graduação, que eu coloquei até na minha dissertação. Que eu não lembro, eu nunca lembro o autor. Que ele fala assim, a gente não é tão grande que a gente não possa aprender, e nem tão pequeno que a gente não possa ensinar também. Então, essa frase me marca muito, ela segue comigo por muito tempo, assim, ela foi um aprendizado para mim.
eu falo umas coisas que eu falo para meus pacientes. Eu aprendo muito com eles. Muito. Uhum, Muito, né? Eles acham que sim. é a gente que está ali ensinando, mas eu aprendo tanta coisa, mas É tanta uma coisa que eu fico troca, até né? É uma troca, uma porque é uma troca. relação humana, é relação humana, Uhum, né? exatamente. Você está na relação ali, né? De ética, de respeito, então a gente aprende também. O Leandro Exato. acabou de entrar, a gente está finalizando. Eu vou agradecer a todo mundo que participou da primeira e da segunda live, Obrigado. que ouviu um pouquinho do que a gente trouxe aqui, né? E eu fico muito feliz do Ed ter aceitado Também o fico. convite, da gente ter Minha essa. primeira live, olha só. A gente já fez alguns vídeos, né, lá em São Paulo, em É, projeto, mas eu fico muito feliz, saudades, saudades daquela época. porque é 4, 5 anos atrás, né, Ed? 4, 5 E a anos gente atrás. conseguiu manter a amizade, né? Por mais que às vezes a gente não se Grandes fala todo trocas. dia, mas a gente, quando conversa, parece que é a mesma coisa, né? O mesmo carinho, a mesma admiração, né? Uhum, O mesmo uhum. respeito que eu tenho por você, viu? Gosto muito Conte das suas comigo, Cibele. postagens. É fotógrafo Conte também, comigo. nas horas, no hobby dele, né? Falei com ele para ele vir para cá para tirar umas fotos minhas, eu tô precisando, virar É, modelo. gente, eu me arrisco na fotografia também, né? Então tem esse detalhe. Só foto ó, top. Ah, me arrisco na fotografia, me Mas arrisco é em assim editar mesmo, né? O vídeo, vou psicólogo não é só mergulhando. psicólogo 24 horas, né? Exatamente. Então é isso, Ed. Eu agradeço Então tá muito mesmo bom. por você ter aceito e Obrigado pelo convite. Fico disponível se caso quiser marcar uma próxima, sim, outra. Estamos aí, tá joia, então. tá bom? Então, um beijo Beijo, para todo Si. mundo, beijo para você. Obrigado, gente. Beijão pra vocês, viu? Tchau, tchau. Tchau.